semifinal da Copa do Brasil, 4º ano seguido, é aquilo que se esperava do Flamengo. Quer espetáculo? Vai para o Rock in Rio, que começa hoje. O Flamengo venceu dentro de campo, fez o dever de casa e pronto. Está na semifinal da Copa do Brasil. Mas é isso que a gente fala por aqui, não é, Lucas Pedrosa? Há muito tempo. A gente fala isso há muito tempo aqui. Tudo bem que a gente entende que a torcida do Flamengo chega num momento, né, da vida dela em que ela realmente tem que cobrar boas atuações, porque ganha tudo, a última década é muito vitoriosa, e aí começa realmente a cobrar. Não, mas o problema é quando tem uma atuação como foi diante do Corinthians. E aí o torcedor do Flamengo tem que cobrar. Claro. Porque o Flamengo, independentemente do investimento, não pode ter uma atuação como aquela contra o Corinthians, que foi totalmente sem vontade. Não foi apenas desorganização tática. Em alguns momentos o torcedor está certo. Mas ontem, quem queria espetáculo, repito, vai pro Rock in Rio. Mas é isso, como em jogos de Libertadores, esse jogo de mata-mata, gente, nem sempre vai ser um jogão. O importante é passar, o importante é garantir a vaga. E aí, vamos jogar mais um pouquinho de confete no menino Everton Araújo, Pedrosa? O Vene traz a informação que aí ele chega para suprir a vaga do Igor, que foi o Igor Jesus. Vendido. Graças a Deus que a gente não tem aquele negócio de 2 nomes no futebol carioca, né? Acabou esse problema pra gente. E o Igor Jesus foi vendido, esse é o Igor Jesus do Flamengo. E aí, na verdade, então eu acho que esse jogo ficou muito nítido pra gente entender que, na verdade, o Everton Araújo já é o suplente imediato, porque na vaga do Alan, ele fez a escolha de colocar o Everton. E deu tudo certo, Pedrosa. Não, o Tite ontem teve uma leitura de jogo perfeita. Primeiro no Everton Araújo, quando ele para de insistir no Alan, que claramente não conseguia entregar o que era para entregar com toda a pompa que veio a contratação dele. Ele acerta na escolha do Bruno Henrique como centroavante, que nem centroavante é um atacante, porque ele flutua pelo lado direito, flutua pelo lado esquerdo, faz facão pelo meio, consegue ser importante também na cabeçada, e para mim foi o melhor da partida ontem. E ele escolhe novamente o Léo Ortiz para ficar também nessa vaga de volante. Então o Flamengo ontem teve um time extremamente equilibrado, com a cara do Tite. Resultado e regulamento debaixo do braço, controlou o jogo o tempo inteiro. O Bahia é uma equipe extremamente qualificada, mas sempre fala que falta o matador no Bahia, falta aquele camisa 9 que vai botar a bola pra dentro, que o Everton Ribeiro vai deixar de cara, que o Cauli vai deixar de cara e esse cara vai decidir. O Bahia não tem esse jogador. E o Flamengo se aproveitou muito bem em relação a isso. Luiz Araújo também fez uma boa partida, um time equilibrado, um time consistente, que não sofreu e está classificado para as semifinais, inclusive com a queda do São Paulo na Copa do Brasil. O Flamengo é o único time que está nas 3 competições dentro do futebol brasileiro. Isso só mostra, mais uma vez, que você pode até contestar o desempenho, hora ou outra, tudo bem. Mas esse é o Tite, ele vai te entregar resultado. Muito bem, olha, o Braz falou também sobre a situação do Gabigol no clube, Vene. Ele viu uma renovação como distante e acredita que o jogador terá mais oportunidades com a lesão do Pedro. Cadê? Ele é um jogador experiente, ele não é nenhuma criança. Ele sabe que vai ter, com certeza, outros ares aí que, teoricamente, se o Pedro se estivesse dentro das suas condições, talvez ele não iria ter tanta chance. Isso acontece no futebol, não é o primeiro, não é o único. O que é importante é dizer que o Gabriel várias vezes resolveu nossos problemas e resolveu bem resolvido. É isso aí, ele teve um pouquinho de oportunidade ontem, hein, Vene? Teve um pouquinho de oportunidade, mas a tendência é que até o fim da temporada seja apenas esse pouquinho. Quando o Tite opta ali pro Bruno Henrique, o que eu acho que fez de maneira extremamente correta, levando em consideração o momento ruim tecnicamente do Gabigol e também a parte física, porque estava voltando de lesão, o Tite fez a escolha certa e o Bruno Henrique mostrou isso dentro de campo, que se destacou. O Gabigol é aquilo, a gente está falando aqui do Gabigol já há muito tempo, você já usou até essa analogia, que para mim é uma analogia perfeita, é um casamento que já acabou, vivem no mesmo teto até resolver as questões burocráticas, porque é questão de tempo para o Gabigol se despedir, ele não aceitou a proposta do Flamengo de renovação de contrato, tudo bem, ele não tem a obrigação de aceitar, o Flamengo também não tem a obrigação de aumentar os valores, o que eu já acho que os valores foram muito bons, apesar do péssimo momento do Gabigol, o Flamengo mesmo assim ofereceu 50% de aumento para ele salarial, ele não aceitou e vida que segue. Eu acho que o Gabigol já se pagou. Aquilo que o Flamengo queria do Gabigol, o Gabigol já se pagou. E o Marcos Braz, assim, a gente pode fazer todas as críticas do mundo ao Marcos Braz, eu faço várias críticas, mas o Marcos Braz, justiça seja feita. Em 2019, era o único da diretoria do Flamengo que queria a contratação de Gabigol. Bateu de frente com muita gente nos bastidores, conseguiu a contratação e deu certo. A verdade é essa, a contratação do Gabigol deu certo. Só que, como tudo na vida, o ciclo chega ao fim. Na minha opinião, o ciclo do Gabigol com o Flamengo chegou ao fim, eu acho que as partes entendem isso.
Ô, Pedrosa, domingão chegando. Tô cheio de corte do Venê. É? Não tá, não. Tá sim. Quero pegar o Vasco. Não, eu tô falando de Copa do Brasil, Tô pô. doido pra isso. São competições diferentes. É o mesmo time. Não, porque o saiba é Flamengo contra o não Vasco. parece. Quando o Flamengo entra em campo pelo Campeonato Brasileiro, não parece que é o Flamengo. Olha, 6h30 da tarde, clássico dos milhões no Maracanã. É Flamengo e Vasco. É Flamengo e Vasco. A gente fala o Flamengo primeiro porque o Flamengo é o mandante desse jogo. Mas é meio a meio, hein? 50-50, assim foi no primeiro jogo também, no Maracanã, que era Vasco e Flamengo. Eles escolheram em metade do estádio ser para um, metade do estádio ser para o outro. Lembrando que a prática, geralmente, no Rio de Janeiro, nos jogos, né, do Campeonato Brasileiro, 90% para o mandante, 10% para o visitante, dependendo da carga máxima do estádio. Ô, Pedrosa, como é que tá a preparação das duas equipes? Mas antes de tudo, vamos falar do negócio de ingresso? Sim. Porque o torcedor do Vasco, o vascaíno, ele estava com uma certa dificuldade de comprar o ingresso. Sim. Lembrando, como eu disse, o Flamengo é o mandante, então quem opera toda a questão de venda de ingresso é o Flamengo. E a torcida do Vasco estava reclamando pela dificuldade de comprar esse ingresso. O que está acontecendo, Pedrosa? Vamos lá, Fernanda. Uma informação exclusiva que a gente apurou. Nessa manhã, desde as 10 horas da manhã, o torcedor do Vasco tem enfrentado muitas dificuldades com o sistema do Flamengo, principalmente com a questão do reconhecimento facial, que já está implantado no Maracanã. E aí o sócio torcedor do Vasco poderia comprar e conseguir entrar com a parte facial. Mas muita gente ficou sem ingresso nessa manhã, reclamações. E, obviamente, eu fui apurar essa situação. O Vasco entrou em contato com o Flamengo admitiu que há uma instabilidade no site e o Flamengo fez também, junto com o Vasco, de tudo para que isso fosse resolvido. A apuração que eu tenho é que esse sistema deve ser normalizado até às 14 horas dessa sexta-feira, mas para minimizar os prejuízos que já foram causados para a torcida do Vasco, o Flamengo decidiu abrir pontos físicos para que a torcida do Vasco pudesse comprar também fisicamente. Então, dessa forma, daqui a pouquinho, não sei se já soltaram, até porque eu estava ao vivo, mas daqui a pouquinho vai ter um comunicado dizendo um pouco desses pontos físicos onde o torcedor do Vasco vai poder comprar seu ingresso. Quem já fez a compra online vai estar valendo da mesma forma, então é uma forma de resolver. Muita gente falou assim, boicote, mas a informação que eu apurei é que o Flamengo tentou também ajudar o Vasco a resolver a situação que estava fugindo do controle do Flamengo e era uma questão do sistema realmente. Sim. Então pontos físicos vão ser abertos para que o torcedor do Vasco não seja lesado, até porque, como você muito bem destacou, esse jogo é 50-50. Eu acho isso extremamente positivo para o futebol carioca, porque não tem nada mais bonito no Maracanã do que você ter um canto da torcida de um lado, canto da torcida do outro. Isso é a essência do futebol carioca. Então, para o torcedor vascaíno, pontos físicos serão abertos. Em breve, os comunicados estarão aí nas redes do Flamengo e também no Vasco da Gama. Muito bem aí, sempre informando o Lucas Pedrosa. Preparação para o Flamengo ainda não tem, né? O povo ainda está respirando aí a classificação. Sejamos francos, o Flamengo provavelmente vai ter muitos desfalques aí. A gente pôde ver um Arrascaeta ontem que pediu para ser substituído e a gente sabe que quinta-feira que vem tem um jogo extremamente importante contra o Peñarol. De La Cruz ainda é dúvida também não vejo motivos de você forçar a barra. Caso ele não esteja 100%, eu acho que o foco total tem que ser no jogo contra o Peñarol, porque o Flamengo tem que fazer o resultado aqui no Maracanã, porque jogar lá no Uruguai vai ser difícil. A verdade é o seguinte, Fernando, o Campeonato Brasileiro para o Flamengo está se tornando a terceira opção. Eu não duvido nada o Tite botar uma equipe extremamente mesclada. Tudo bem, vai ter o Pulgar e o Varela, que foram reservas ontem, inclusive. O Varela acabou entrando ali porque foi, na verdade, obrigado, foi para o sacrifício, porque o Ayrton Lucas precisou ser substituído. Então, eu acredito numa equipe extremamente mesclada. Mas, mesmo sendo um time mesclado, a gente está falando de um clássico, o Flamengo tem que entrar com vontade de vencer. Não pode entrar com uma postura que teve contra o Corinthians, que tem sido uma postura muito normal no Campeonato Brasileiro. O Flamengo não pode se dar ao luxo de botar o Campeonato Brasileiro como terceira opção na temporada. E o lado do Vasco da Gama, Lucas Pedrosa? O Vasco não vai ter o João Vitor, né? O João Vitor está suspenso, na última partida tomou um cartão e aí o Vasco perdeu esse jogador que é muito importante. Ao mesmo tempo, eu tenho certeza que o Vasco vai com a força máxima. O Coutinho volta? Então, essa é Na minha vez ele volta? Olha ele! Na minha vez ele volta? Na tua vez o Cristo faz assim, ó.
Coutinho, calma. Olha o Cristo aqui, ó. Força, Coutinho. Olha essa Inclusive, parte física, Coutinho. Uma informação legal sobre o Coutinho, a Inê, que é a esposa dele, até postou um Felipe Coutinho. Ele comprou uma máquina de mais de 150 mil reais para poder fazer recuperação durante a noite. Uma máquina que faz recuperação muscular, consegue também ajudar na recuperação de lesões e tudo mais. E o Coutinho tem dormido nessa máquina, quase que como super-herói, assim. Gente, é o Cristiano Ronaldo? É, tipo isso. Para justamente ele voltar o mais rápido possível. E ele se incomoda muito com essa situação de não estar ajudando o Vasco. Então, olha, Vene. Olha Eu aquela duvido máquina não. lá, Vene, que ele tá dormindo, o homem tá dormindo na máquina. Na minha vez, o cara volta. Eu não duvido, não. Sai um monte Ainda bem de que não é tempo. mais A Bem. produção pode buscar aí até. Abre o Instagram da esposa do Coutinho, que dá pra mostrar no telão aí essa máquina. Na Cadê? minha Eu vez, acho o que é cara vai Ainê querer o fazer nome dela, baile. não é? A Inê. É uma Cadê? máquina, se eu não me engano, é hiperbárica. É isso mesmo. Agora, Isso aí. por outro lado... É só 150 mil. Gente, eu não tenho esse dinheiro não, tá? Eu E nem falei tenho essa mais máquina. de 150 Mas eu acho que é um mil. pouquinho mais. Essa E máquina é ele bem tirou do cara. bolso dele, tá? Eu quero um palpite. Porra, o cara tá com dinheiro. Tu não viu que ele comprou metade de blusas, não? O parcelou foi à vista. O Vene, tá em Nárnia, Vene? Tá em Nárnia? Sabe quanto custa o rodízio japonês pra você? É a máquina hiperbárica. O homem é só uma das 10 maiores transferências da Eu história do fazendo futebol. conta aqui, ó, dia 13, ai meu Deus, tem que pagar aí, que o cara comprou na máquina. Por outro lado, brincadeiras à parte, o Flamengo vai ter à disposição o Alexandre e o Gonzalo Plata, né? Os dois reforços aí que estão inscritos. Inclusive o Alexandre pode ser titular, né? Porque o Ayrton Lucas, se eu não me engano, ele está suspenso e não tem outro jogador para essa posição. O Alcaraz, expulso contra o Corinthians, não pode entrar em campo. Que bom. Ó, que bom, porque ele fez uma fumaça. Quando ele entrou lá em Itaquera, você viu, Pedrosa? Eu falei, e qual os jogadores que esses homens compram, né? Ele já entrou, quase que ele fez Meu gol. Deus do céu. Ô, Vene, quanto que vai ser esse jogo aí? O quê? Flamengo e Vasco? É, ele mesmo. 1-1. Pô, eu ia falar 1-1, tá? Vai, Pedrosa. Se eu não confiar no Vasco agora, eu Quem não vai confio confiar? nunca mais, né? Não, e quem vai confiar? Ó, também? exatamente. Tem que ser você. Vai, pode falar, No Pedrosa. off eu te falo quanto é que vai ser. Aqui é 1-1. Vene. Ó, eu vou te encorajar. É isso aí, Pedrosa. Tem que ter confiança, orgulho do seu time, Pô, o vai. Coutinho dormindo na máquina e você não É vai botar isso. confiança? 2-1 Gigante da Colina. Olha o corte! Produção, olha o corte. Ó, não fica nervoso, não. Ah lá, cara de Overhead, microfone e tudo. Foi cheio de que- pré-treino. Eu acho que vai ser 1-1 também. Ele tomou outro pré-treino Tem tem um- mais tarde hoje. Porque tem Rock in Rio hoje. Bota meu. aqui na marceneiro, tela. né? Cadê? Cartório, cara. Cartório. Achou? Não achou ainda? Ah, daqui a pouco a gente vai mostrar a máquina. Vai pro lá, Rock in Rio, caríssima. Vene? Ah, quem viver verá. Não, ele vai dormir na máquina hoje do Coutinho. Exatamente. Aqui, ó, o Botafogo, meu fogão, encara o Corinthians.